Olá, então. Cá estamos de novo, os velhos são os trapos. Muito obrigado por estares a filmar. Estamos na nossa conversa mensal, os velhos são os trapos. Desta vez com uma prestigiada atleta olímpica, velejadora, que associa as suas atividades desportivas às de associativismo e intervenção, relacionadas com a sua licenciatura em Ciências do Desporto. Estou a dizer bem, não estou? Certo. Bom. Encontramos-nos uma vez mais aqui no Espaço Cultural de Eleição, o Espaço Espelho d'Água, que tem mantido ao longo dos anos uma muito interessante promoção de atividades culturais, como a música, a pintura, as artes do design, com a realização de eventos que, passados estes períodos de recolhimento, a que fomos sujeitos, voltarão de certo a animar os fins de tarde e os serões deste belo e já histórico espaço. A nossa convidada de hoje tem já uma longa vida ligada ao desporto. Começou a praticar vela aos 9 anos de idade, foi? Acertei? 1978. E a partir daí passou a acumular êxitos em todos os escalões etários pelos quais foi navegando. Licenciou-se em Ciências do Desporto e continuou a sua atividade desportiva, julgo que sempre em embarcações da classe Europa. Depois corrigirás. E participou em campeonatos nacionais e internacionais desde 1994 a 2004, campeonatos do mundo de 1997 a 2007, foi a primeira velejadora portuguesa a participar em Jogos Olímpicos em embarcação, nos quais esteve presente em Atlanta 1996, Sydney 2000 e Atenas 2004. Conheci a sua notável carreira, mas convivi com a desportista e a pessoa que ela é na preparação e durante os Jogos de Sydney 2000, o que me deu, aliás, enorme prazer. Tem tido participações em instituições ligadas ao desporto, como a Comissão Consultiva da Mulher e do Desporto, Academia Olímpica, Comissão de Atletas Olímpicos, embaixadora do Plano Nacional de Ética no Desporto e uma participação, para ela de certo inesquecível, na viagem do navio Escola Sagres, Lisboa-Rio de Janeiro, quando dos Jogos Olímpicos Rio 2016. É também embaixadora do Programa Educativo Escola Azul do Ministério do Mar desde 2018. Todo este historial, provavelmente incompleto, remete-nos para a indispensável conversa pessoal com a Joana Pratas. Vamos então à conversa, está bem? Sim, senhora. Fiz uma introdução, que eu espero que não esteja muito longe da realidade, em termos muito breves, mas agora vou-te fazer umas perguntinhas, as conversas que vamos ter, vais corrigindo o que não se. Já agora gostaria de aproveitar para agradecer o convite para esta conversa. É para mim um enorme prazer poder estar aqui consigo hoje, a partilhar um pouco do meu percurso desportivo. Muito obrigada. Muito obrigado também por teres aceito. Ora bem, então vamos fazer uma perguntinha para ela. Nasceste em Lisboa? Em Lisboa, exatamente. Iniciaste muito cedo, aos 9 anos, a prática da vela no velho e famoso Sport Algés da Fonte. És oriunda, aliás, do mesmo clube de onde saiu o primeiro campeão do mundo de vela português, em 1953, no Mónaco, na classe de snipes. Porquê a vela? Bom, eu antes da vela iniciei-me ainda na natação. Primeiro, com 4, 5 anos, também no Sport Algés da Fundo. Também fui nadador Algés da Fundo. Só depois, aos 9 anos, é que eu passei para a vela. E fui para a vela porque o meu avô, pai da minha mãe, tinha sido velejador. Eu nunca cheguei a conhecer, mas ele sempre transmitiu à minha mãe que a vela era uma excelente modalidade e que, portanto, um dia ela deveria inscrever os filhos na modalidade. E assim foi, quando eu tive idade para me iniciar na vela, a minha mãe inscreveu-me, a mim e ao meu irmão, e assim começou o meu percurso nesta modalidade. Portanto, foi fomentada. Foi influência familiar, sem dúvida alguma. Muito bem. Mas a partir daí foi um sucesso. A partir daí a carreira tem sido um sucesso. Sim, foi. Correu bem. Eu fiz o meu primeiro campeonato internacional em 1993. Portanto, eu comecei na classe Optimist, que é a classe de iniciação dos barcos pequeninos.
e em 1993 representei pela primeira vez Portugal no Campeonato da Europa, na Irlanda. Tinha 14 anos. E a Irlanda não é dos mais fáceis. Não, de todo. Mas o sonho de ir aos Jogos Olímpicos já tinha começado um pouco antes, em 1988, quando nos Jogos Olímpicos de Seul vi a Rosa Mota ganhar a medalha de ouro, e então o meu sonho de ir aos Jogos Olímpicos nasceu naquele momento. Tanto que a Rosa foi sempre, digamos que a minha inspiração no desporto, por ser mulher, por ter conquistado o que conquistou. E por conseguir chegar lá aos Jogos Olímpicos. E por conseguir chegar. E, portanto, o meu sonho de ir aos Jogos Olímpicos começou, portanto, em 88, só que eu sempre pensei que fosse algo difícil de atingir. Quase impossível de atingir. Mas fui trabalhando. Tu tinhas jeito para aquilo? Tinhas jeito para a vela? Sim, tinha jeito. Tinha jeito. E também com o apoio dos meus pais, o apoio dos meus pais foi também determinante para o meu percurso na vela. Isso é sempre fundamental na alta competição, quando os pais ajudam. Se não fossem os meus pais, eu não teria chegado onde cheguei. As coisas vão melhor. Portanto, com o jeito que eu tinha, com o sonho de ir aos Jogos Olímpicos, portanto, tudo junto fez com que mais tarde, portanto, eu tive que mudar de classe aos 15 anos, porque já não podia continuar na classe Optimist, e passei para a classe Europe. E passados 2 anos, na altura, a Federação Portuguesa de Vela decidiu realizar o processo de seleção para os Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996. Eu tinha 17 anos. Na altura, a Federação achava que eu ainda não reunia as condições ideais para tentar a minha qualificação para os Jogos Olímpicos, porque era muito jovem, tinha pouco peso, as outras raparigas eram mais velhas, eram mais experientes, tinham mais capacidade física para aquele tipo de barco. Mas eu achei que vou tentar qualificar-me. O não, eu tenho sempre. É sempre fácil. Não é? O não eu tenho sempre, portanto eu vou tentar qualificar-me para os Jogos Olímpicos e depois de um processo de seleção longo, entre provas entre Portugal e no estrangeiro, eu com 17 anos apenas estava a conseguir qualificar o país, contra todas as expectativas, porque fui eu que fui à prova de seleção em Espanha para tentar qualificar o país, porque era eu que ia à frente no processo de seleção. Qualifiquei o país e depois... É sempre o primeiro que qualificaste para o jogo. É das primeiras modalidades. E depois de conseguir qualificar o país, consegui vencer o processo de seleção interno apenas por um ponto. Entre vários campeonatos, 6 campeonatos que decorreram, 3 em Portugal, 3 no estrangeiro. Consegui vencer o processo de seleção para Atlanta e então, com apenas 17 anos, estava nos meus primeiros Jogos Olímpicos, estava a concretizar o meu sonho de criança de ir aos Jogos Olímpicos. Era a primeira mulher portuguesa e a mais jovem de sempre a participar nos Jogos Olímpicos no barco à vela. E foi um momento único, a entrada no Estádio Olímpico em Atlanta. Apesar, portanto, a prova da vela decorreu em Savannah, mas a cerimónia de abertura foi... Mas o desfile foi em Atlanta, e entrar pelo topo do Estádio Olímpico é emocionante. É emocionante. Pela primeira vez com 17 anos, ver o Estádio Olímpico completamente cheio, pessoas a aplaudirem, e eu ali no meio a descer aquela rampa olímpica, aquela rampa do Estádio Olímpico, a representar o meu país, foi um momento único e absolutamente indescritível. Felizmente se voltou a repetir. E felizmente voltou-se a repetir por mais 2 Jogos Olímpicos. Exatamente. Sim, senhor, para te ajudar a falar, eu vou interromper, porque senão vais sim, fora e não sim. paras, eu tenho perguntas para fazer. Sim. Entretanto, licenciaste em Ciências do Desporto, mas apesar disso mantiveste sempre a atividade desportiva na vela.
Na tal classe Europa. Na classe Europa, exato. Ora, como já aliás disseste, fizeste diversos campeonatos nacionais e internacionais, da Europa, do mundo, os Jogos Olímpicos de Atlanta, Sydney e Atenas, e guardaste excelentes recordações. Também, como já disseste, foste a primeira velejadora portuguesa. Estavas a falar de recordações dos Jogos. Já falaste dos Jogos de Atlanta, mas depois ainda vieram Sydney e Atenas. Exatamente. E desses também guardas boas recordações. Sim, sem dúvida. Os primeiros jogos marcaram-me por ser os primeiros e por ser muito jovem. Marcaram-me de uma forma especial. Mas os jogos que eu mais gostei foram os de Sydney. Pelo país, Temas especiais. pelo país, pela organização, pelo fazer regatas na Baía de Sydney foi qualquer coisa de lindíssima. E portanto Atlanta e Sydney marcaram-me por motivos diferentes. E gostei também de Atenas, como é óbvio, mas não me marcaram como os outros dois Jogos Olímpicos. A Sydney era um local mágico. Um local mágico, sem dúvida. Fazer as regatas em frente à Opera House Eu vi. Esteve lá, portanto, Eu vi. Exatamente, portanto, sabe bem como era o espaço. 21º nos Jogos Olímpicos de Sydney. Eu nesses Jogos Olímpicos estive quase para não ir, porque, e por isso é que as coisas também não me correram tão bem como eu esperava, porque tive lesões no joelho. Eu já tinha sido operada anos antes e nesse ano dos Jogos eu tive várias semanas parada, portanto no ano 2000 tive várias semanas parada, tive quase para não ir aos Jogos e pronto, àquele nível, quando uma pessoa para, é muito complicado. Mas pronto, tu fizeste em primeiro lugar numa prova daquelas. É assim, só vão lá os melhores, não é? E portanto o facto de ter conseguido a qualificação para ir aos Jogos Olímpicos já foi excelente. Estar lá, agora ficou sempre um bocadinho de sabor amargo, porque tenho a noção que nesses Jogos Olímpicos, em forma terias conseguido. Se eu não tivesse tido problema nos joelhos nesse ano, eu seguramente tinha tido um resultado muito melhor. Tanto que 2 anos antes, em 98, eu tinha ficado em 14º lugar no Campeonato do Mundo entre 144 barcos e tinha na primeira oportunidade qualificado Portugal para os Jogos Olímpicos de Sydney. Entre imensos países, só 8 é que qualificavam e eu tinha sido o 8º país a qualificar e portanto havia uma perspectiva de as coisas correrem de uma outra forma, mas de qualquer forma, face às circunstâncias, fiquei contente. Foi uma excelente prova, aliás. Exatamente. Na altura falou-se disso e foi. Ora bem, portanto, há aqui um percurso desportivo que deixa muitas boas recordações. Sem dúvida. Perceber. E depois vem uma outra fase de vida também, que por mérito próprio já tens uma longa vida de representação associativa. Certo. Na Comissão Consultiva da Mulher do Desporto. Se eu falhar alguma coisa, não me leves a mal. Academia Olímpica. Tiveste também 10 anos na Comissão dos Olímpicos. És embaixador do Plano Nacional da Ética no Desporto e fizeste a famosa participação na viagem da Sagres de Lisboa a Rio de Janeiro, quando foram os Jogos Olímpicos de Rio 2016. Fala-me destas participações, destas comissões e nestas coisas e o que é que te tem surgido como boa recordação e como atividade importante nestas associações e nestas ligações, principalmente nas comissões consultivas da mulher e do desporto, na ética. O que é que tem resultado daí? Bom, em primeiro lugar, para mim é uma honra poder ter feito parte, digamos assim, dessas comissões. Umas fui por convite, outras por eleição,
a Comissão de Atletas Olímpicos, fiz parte durante 10 anos, porque fui Foi eleita. por eleição. Foi por eleição, fui eleita durante esse período. E, portanto, e a Comissão das Mulheres e do Desporto foi por convite, e o Plano Nacional embaixadora do Plano Nacional de Ética no Desporto também. Para mim é uma honra poder dar e ter o prazer, e é um prazer enorme poder dar o meu contributo ao desporto português nessas áreas, de uma forma diferente. Essas comissões, por exemplo, a Comissão da Ética no Desporto, isso funciona com que frequência? Funcionava com que frequência? Não, o Plano Nacional de Ética do Desporto, portanto, eu sou embaixadora e sempre que sou convidada para estar presente em diferentes ações nas escolas e falar um pouco sobre a importância dos valores éticos no desporto e passar um bocadinho também da minha experiência enquanto velejadora. Portanto, sempre que me convidam, portanto, sou embaixadora do Plano Nacional e, portanto, sempre que me convidam, eu vou às escolas e isso ainda se mantém? Sim, se mantém-se. As comissões, tanto das Mulheres e do Desporto e da Comissão de Atletas Olímpicos, foi durante um período de tempo que eu estive e pronto, e dei o meu contributo. Relativamente à embaixadora no navio Escola Sagres, foi ainda para mim uma honra maior ainda. Acho que foi a maior honra que eu pude ter de poder representar todos os atletas olímpicos portugueses a bordo da Sagres em 1996, que depois foi a Casa de Portugal nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Portanto, eu fiz a viagem de Lisboa até o Rio de Janeiro, foram 43 dias de viagem, aproximadamente 9.000 km. E depois, quando chegámos ao Rio de Janeiro, eu tive também a enorme honra de poder entregar, em conjunto com o seu comandante do navio, a bandeira portuguesa que vinha a bordo de Lisboa ao seu Presidente da República, que por sua vez, depois, foi essa a bandeira que foi utilizada na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos pelo porta-estandarte. E, portanto, foi uma experiência... E 43 dias a bordo da Sagres foi uma experiência única, maravilhosa, poder atravessar a linha mítica do Equador a bordo do navio mais emblemático da Marinha Portuguesa. Foi fantástico, foi absolutamente indescritível e nunca mais me hei de esquecer. Acho que foi uma marca d'água para a tua vida toda. Exatamente. Foi a medalha olímpica que eu nunca cheguei a vencer. Foi a cereja em cima do topo do bolo. Realmente é uma viagem que não se esquece, não é? Até porque a vela, a Sagres tem características muito próprias, mas no mundo da vela. Sim. Manobrar as velas da Sagres é único. É único. Só estando lá. Eu era um navio emblemático da Marinha Portuguesa. Só estando lá é que se percebe o trabalho que aquilo dá. Ser velejadora e poder fazer a minha primeira travessia atlântica a bordo da Sagres, quer dizer, não poderia querer mais. Sabes que eu participei em 2 regatas interoceânicas também, de grandes veleiros, na Sagres Antiga. A primeira foi Torbay, Lisboa, e a segunda Brest-Las Palmas. Isto em tempos idos ainda era a Sagres Antiga. E essas experiências também não se esquecem. Nós ganhámos a segunda, Brest-Las Palmas, a primeira, Torbay, Lisboa, vimos aflitos com o vento ali que nos falhou ali ao largo da Nazaré. Os panos eram diferentes, mas são realmente experiências emocionantes, extraordinárias. Então, sem dúvida. A vela, não é? Então, 43 dias. 43 dias a velejar, assim, foi simpático. Sim, senhor. Bom, e agora há aqui um aspecto também, este eu não sabia, estive a consultar, és embaixador do Programa Educativo Escola Azul, do Ministério do Mar.
Explica. Olha, para mim é também uma enorme honra poder ser embaixadora do programa Escola Azul, é um programa educativo do Ministério do Mar, como disse, que tem por missão promover a literacia dos oceanos juntos dos jovens, das crianças e dos jovens. E, portanto, sendo Portugal um país de mar, acho que faz... Nós não temos ainda uma cultura, infelizmente, não temos uma cultura ainda muito virada para o mar, e este programa tem como objetivo precisamente estimular, chamar a atenção e chamar a atenção para as questões relacionadas com o mar e virar as crianças para o mar. E, portanto, para mim é uma enorme honra poder fazer parte, ser embaixadora deste programa, ainda para mais é um programa do Ministério do Mar. Portanto... Bom, mas por outro lado também tiveste agora um desgostozinho, foi a interrupção da viagem da Sagres, deste ano para Tóquio. Acho que eu e todos os portugueses que têm uma relação mais próxima, digamos assim, com a Sagres, acho que todos ficaram um pouco tristes. O próprio chefe de missão, coitado, o Marco Alves, que é exatamente. Ele estava lá e eu vi o filme, não é? Ainda por mais, eu estive na partida da Sagres em janeiro, estive na largada da Sagres e depois foi com uma grande tristeza que vi a interrupção da missão de volta ao mundo, e também iria ser para a Casa de Portugal nos Jogos Olímpicos. Foi com alguma tristeza, mas pronto, compreendi. Em primeiro lugar está a saúde de toda a tripulação e portanto... Isto tocou todas... Eu tenho uma familiar que está a fazer um doutoramento em gestão de grandes eventos, e uma das fases no percurso desse doutoramento era estar em Tóquio a acompanhar os Jogos Olímpicos, porque realmente é um grande evento. Não há evento maior para a pessoa tirar ali conclusões e fazer estudos e análises, etc. Também isso ficou interrompido. E aliás, para 2021 ela ficou à espera que isso venha a ter lugar. Muito bem. Foi realmente... Bem, o Covid, nós hoje estamos aqui porque já passou o Covid, desde que estejamos à distância regulamentar. Exatamente. Não nós estamos livres disto, não é? E Deus queira que isto não volte. Ora bem, eu diria que o desporto, para ti, assenta basicamente na vela, e a vela para ti e o mar são coisas fundamentais, mas estás inserida no desporto geral. És uma figura do desporto português. Sem qualquer tipo de dúvida. É uma figura do desporto português. E o desporto tem caminhado, tem feito um caminho que é mais complicado, é mais difícil, é isto, é aquilo outro. O desporto já foi menos amado do que é hoje, apesar de tudo hoje é mais amado do que já foi há uns tempos. Há mais preocupação em levar o desporto e a noção da ética, como tu fazes, junto dos jovens, porque é aí que está o segredo, não só para o desporto, mas para muita coisa, mas enfim, mas aí também está tudo ligado. Mas os problemas do desporto em Portugal, apesar de tudo, ainda são complexos. E eu gostava de saber, com a tua atividade desportiva, que é, com a licenciatura que tens, qual é o teu futuro nesta área, ligado ao desporto? Vais continuar ligado ao desporto? O que é que prevês para o teu futuro como atividade? Olha, eu aquilo que me dá mais prazer é poder servir o meu país. É aquilo onde eu me sinto efetivamente feliz e realizada. E, portanto, não sei exatamente quais são o que é que vai acontecer. Não sei,
mas gostaria muito de poder continuar ligada ao desporto e continuar a servir o meu país. Isto é aquilo que... Trave mestra daquilo que pensas. Exatamente, é aquilo que eu gostaria muito. Tu fizeste a pergunta com alguma segunda intenção, naturalmente. Eu acho que uma atleta que começou, que tem o teu trajeto, que é um trajeto importante no desporto, começou tão nova, praticamente acompanhaste todas as fases, desde a juventude até a altíssima competição, e com a licenciatura que tens, não me admirava que fosses convidada para dirigir qualquer organismo esportivo. Pois não sei se essa, não sei se faço as minhas características. Se te apetece muito. Não, se faço as minhas características de personalidade, não sei se Isso pode acontecer ou não? se esse convite pode surgir para dar esse salto tão grande. Porque eu sou uma pessoa que gosto muito de dizer aquilo que penso. E nem sempre isso é bem interpretado. Ainda por cima, mulher no desporto, que ainda tem um longo caminho a percorrer relativamente à igualdade de género. E portanto, ser mulher e falar e colocar sempre, digamos que, entre aspas, o dedo na ferida, muitas vezes não é bem interpretado. E portanto não sei se surgir algum convite desse género, é uma questão de pensar. Eu acho, enfim, pela experiência que tenho, estou a entrevistar, sabes que eu já estive metido nessas barafundas, acho que os convites são os convites e às vezes as iniciativas de se fazer qualquer coisa são outras. Tu tens as características que disseste, que em minha opinião não são más, bem pelo contrário, até são boas, não é? Nestas coisas da igualdade de género há que lutar por ele, não é? E portanto eu acho que as mulheres que têm valor em diversas áreas devem fazer porque essa igualdade seja efetiva. Eu conheço-te há uns anos, sabe? Desde a entrevista, foste a primeira mulher desportista a ocupar-me na cabeça para termos esta conversa no blog Velhos Mostrados. E porque te conheci, enfim, conversámos, quando houve oportunidade para isso, naturalmente, mas fui acompanhando sempre a tua vida desportiva. Portanto, a igualdade de género é uma coisa que te está na massa do sangue. E eu acho que talvez fosse bom de aproveitar ao longo dos anos, portanto... Dizer que te apetece, às vezes é difícil, mas tem muito valor, é muito valioso. Tem um preço muito elevado. Tem preço. Tem um preço muito elevado. Mas muitas vezes mais vale pagar esse preço e dizer do que tem um preço... Não dizer nada e não... Tem um preço elevado. O meu percurso, portanto, eu comecei em 1988 na vela, portanto já lá vão 30 e tal anos de ligação ao desporto, e o facto de ser mulher e de ter ao longo dos anos, em diferentes circunstâncias, e chamado a atenção em alguns aspectos que eu considerava que deveriam ser alterados. O facto de ser mulher e chamar a atenção tem sentido, tenho tido vários obstáculos. O meu percurso não tem sido fácil, não tem sido nada fácil, mas pronto, é a minha maneira de ser e de estar. Eu acho que desde que se diga as coisas de uma forma correta, acho que é sempre legítimo. E não é impunemente que tens sido convidada para comissões importantes, a ética no desporto, e isto e aquilo. Portanto, as pessoas ao convidar também te reconhecem determinado tipo de qualidades. Sim, e outro aspecto importante, eu todos os cargos onde tive para servir o desporto e não para me servir do desporto. No desporto. Nem toda a gente pode dizer isso.
eu quando fui na Sagres para o Rio de Janeiro, poucas pessoas sabem, mas eu tive 60 dias fora de Portugal, 60 dias, e na altura estava a trabalhar num determinado sítio, pedi que não me fosse pago o ordenado, e, portanto tive 60 dias apenas a servir o meu país, mas sem receber, a servir o meu país, mas sem receber qualquer tipo de vencimento, sequer fosse de onde fosse, não é? E portanto ainda a gastar do meu bolso em algumas situações. E portanto não recebi ordenado nenhum, tive 60 dias a servir o meu país, e essa é a minha forma de estar, isto para dizer porque é a minha forma de estar nos cargos que eu ocupo, é de servir e não de me servir. Pois, isto, palavra puxa palavra, não é? Eu percebi isso, por isso é que estou a trazer para este campo da conversa, porque é um campo agradável que nem toda a gente está preparada para ter este tipo de conversa. Nem toda a gente está preparada. Eu conheço o teu passado e conheço a tua personalidade, mais ou menos, não é? Sim. Mais ou menos. Reconheço essas características. Uma grande experiência desportiva e o gosto de servires o desporto e o país e de dizer aquilo que te apetece dizer, e são bons condimentos para, sabe-se lá, daqui a algum tempo, quem sabe, poderes ter voz, enfim, uma voz audível em sítios importantes. É isso. Não sei se, como lhe digo, não sei se surgirá, mas obviamente que gostaria muito de poder continuar a servir o meu país num cargo que pudesse me permitir fazer outras coisas no desporto português. Gostaria muito. Pois. Eu não, neste tipo de conversas, eu nunca ponho perguntas na natureza política, porque acho que não é a propósito. Mas já que estamos a falar disso, os cargos que se podem ter em defesa do desporto neste país ou são em instituições reconhecidas ou é na política desportiva. Tu encararias isso, enverdar pela política para servir o desporto? Ou não? Olha, eu já exerci, eu já estive num gabinete político a trabalhar como assessora técnica. Qual foi? Não sabia. Não tenho aqui escrito. Não sabia. Como assessora técnica, já estive num gabinete de um vereador do desporto, de uma Câmara, e como assessora técnica. Aquilo que eu entendo é que alguém que serviu o país deve estar disponível para servir o país, seja com que cor política for, desde que acredite no projeto e nas pessoas. Como é que te deste nessa assessoria? Que eu não conhecia. Não estou a querer saber sequer que município é, não me importa. Não, eu tive, para mim foi, eu fui responsável pela coordenação de um projeto, da implementação de um projeto de desenvolvimento dos desportos náuticos da cidade. Portanto, lá está, virar a cidade para o mar. E foi uma experiência a esse nível absolutamente fantástica, muito, muito gratificante. O facto de eu ser uma pessoa que me assumo como sendo independente fez com que noutros aspectos as coisas não fossem tão fáceis de... A gente sabe como é que é isso. Não fossem tão fáceis de gerir, digamos assim. Mas sem dúvida que o saldo é muito positivo, porque se não fosse esse tal programa, muitas crianças não teriam tido a oportunidade de
experimentar diferentes desportos náuticos e terem uma ligação à água, porque não teriam possibilidades económicas para o fazer. E, portanto, aquilo que eu acho é que, independentemente da cor política, acho que é a minha forma de estar. Acho que um atleta olímpico que serviu um país deve estar sempre disponível para servir, desde que se reveja com o projeto e com as pessoas. Tens neste momento boa relação com a Federação Portuguesa de Vela, por exemplo? Sim, Então, Roquete, Roquete, é. Roquete. Tenho uma boa relação relação com ele, sim. Lá está. Estes meus gestos são... Até, pronto, se algum dia surgir algum convite, é uma questão de... Há muita gente habilitada na vela, mas podia ser, e és, com certeza, uma dentre elas, não é? Podias, não é? Sim. Não é? Até porque o Roquete, apesar de tudo, já não é novo, não é? Já não. Já não é novo. Já voltou, teve doente, Provavelmente, voltou e tal. Provavelmente não sei se irá fazer mais algum mandato ou não. É capaz de não fazer, até porque ele teve doente uns tempos. Não é muito tempo também, não é? Conheço bem. E um bom presidente da Vela. Portanto, a Vela vai precisar de gente. Eu estarei sempre... Em opinião, a curto prazo. Eu estarei sempre disponível a dar o meu contributo, desde que me reveja nos projetos e nas pessoas. Acho que é o... Ou se fores tu a dirigir mesmo o projeto, não é? De acordo com a tua... Sim, acho que neste ainda não cheguei a esse patamar. Sim, mas estás a chegar à altura. Ainda não cheguei, talvez mais uns 5 anos. Faço 42 este ano, portanto, mais uns 5 aninhos, talvez. Não te seria indiferente ires para a Federação de Vela? Não, claro que não. Gostaria muito de poder dar o meu contributo. Que é a federação que te diz mais, de repente, e que sim, pode projetar para aí fora. A Federação, o Comitê Olímpico. Seria algo que... O Comitê Olímpico também, agora, proximamente, não sei agora como é que os convites, não sei se há eleições ou não há eleições, mas o Comitê Olímpico também. Portanto, seria também algo que eu gostaria num futuro, poder dar o meu contributo a um outro nível também no Comitê Olímpico. Se surgir na altura a oportunidade, logo irei analisar, depois logo se vê. É isso que eu estava a dizer. Com a experiência que tens e com o futuro e com as características que tens, acho que o desporto... Não fecha a porta a nada. Acho que o desporto fica a ganhar com a tua participação, atendendo às tuas características. Não só em defesa do género, porque também é importante. Ter uma presidente de uma Federação Portuguesa de vela mulher, não sei se já houve alguma. Não, de vela nunca houve. Isto é. Eu estou a pôr quadros teóricos. Não estou a pôr quadros teóricos. Como depois em qualquer lugar de relevo, para além daqueles que já ocupas, mas de qualquer lugar de relevo, em gestão de coisas da área do desporto, acho que tens bastante perfil para isso. Porque eu conheço, como podes calcular, conheço diversas mulheres atletas e desportistas. Conheço diversas, convivo com elas, não sabes? E todas têm as suas personagens diferentes. Umas são assim, outras são o outro, outras são... não é fácil encontrar uma pessoa que tenha as características que tens. Por isso é que eu estou aqui a ganhar conversa, não estou a perder, estou a ganhar conversa comigo, porque estou a... Mas sabe que, infelizmente, não é devidamente valorizado. E, portanto... Sentes isso? Sinto. Não é valorizado. Portanto, acho que o desporto ainda tem que percorrer ainda um caminho para valorizar ainda pessoas, que não sou a única, não é?
pessoas que tenham um perfil idêntico ao meu. Acho que ainda são muito poucas pessoas a reconhecer as características e o valor. Mas isso tem que começar. Tem que começar. E portanto. Isso tem que começar por alguém. Porque Tem que começar por é mais uma forma franca, é mais valorizado. São mais valorizadas as pessoas que, ao fim e ao cabo, que não levantem tantas ondas, que digam sempre que sim a tudo. E eu não sou de dizer sim a tudo, quando acho que devo dizer que não, que as coisas devem ser feitas de uma outra forma. E por isto. E portanto, eu acho que essas pessoas ainda não são devidamente valorizadas no desporto português. Isso é um bom tema para a nossa conversa, é um bom tema. Porque desta conversa nós conseguimos trazer à tona d'água, porque estamos a falar de água, estamos a falar dela, não é? Conseguimos trazer à tona d'água, no fundo, uma certa ambição que existe em ti de participares no fenómeno desportivo, participar em bem. Aquele exemplo que tu deste a Sagres, de ir lá aqueles 60 dias e prescindir do vencimento que tinhas, isso vem em prol do teu interesse pelo desporto e a participar no desporto e servir. E acho que estamos aqui a falar de uma coisa que era preciso alguém dar o tiro de partida. E eu estou a ver se consigo pôr aí. Digamos que eu tenho estado numa fase um pouco expectante. Sim, e um pouco triste também com o desporto. Pois, muitas vezes essa é a terceira e por isso fico surpreendida e muito agradecida por este seu convite. Como disse, és nova, tens que vais fazer 42 anos, mas estás no caminho de poder trazer ao desporto português, em minha opinião, modesta, mas em minha opinião, trazer uma grande novidade para o desporto, que é uma pessoa habilitada, uma pessoa que sabe o que fala, que é mulher e que gosta de dizer a verdade e gosta de dizer aquilo que lhe apetece dizer. Isso são coisas importantes na vida e no desporto. É bom saber que há pessoas que valorizam ainda. Eu estou a dizer isto com todo o sentimento, não estou a dizer isto. Sim. Estamos a conversar, podia nesta conversa não ter trazido esse tema à conversa, mas trouxe-o quase de propósito, porque acho que o desporto e a vida precisam de coisas destas. E não há muita gente com estas características na área do desporto, haverá noutras. O desporto tem sido mal amado durante muito tempo. Talvez seja agora um bocadinho mais bem amado. Mas, de qualquer maneira, é sempre, quando se fala de desporto, sem que as pessoas percebam que há milhares de pessoas que praticam desporto. Ou por lazer, ou por competição, ou por isso, por organizar tudo isso e trazer isso com verdade e com conhecimento de causa é qualquer coisa que é importante. Uma mulher faria um excelente papel nisso. E como tu só vais onde te apetece ir, e como te apeteceu vir a esta entrevista, eu cabe-me agradecer-te. Eu que agradeço. Muito o facto de teres vindo aqui, e vamos encerrar para não te cansar muito, para te dar tempo. Mas quero-te desejar as maiores felicidades. Muito obrigada. Pessoais, profissionais, em tudo aquilo que seja o pleno da tua vida. E já agora deixa-me dar mais uma vez esta opinião: não percas as oportunidades de ser mulher, de seres capaz e de seres capaz de dizer a verdade. Muito obrigada. Não percas isso, em prol do desporto que tu gostas de servir. Muito obrigada, foi um prazer enorme poder estar aqui consigo. Gostei mesmo muito. Muito obrigada.